Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui da Pastoral Universitária. Hoje a gente vai falar sobre o sacramento do matrimônio. E isso muda um pouco o enfoque que a gente estava dando até os últimos vídeos, porque nos últimos vídeos a gente falou sobre os sacramentos da iniciação cristã, que são os primeiros passos que a gente dá na nossa vida de fé. Agora a gente vai começar a falar sobre os sacramentos de serviço, que são o sacramento do matrimônio e da ordem. E o que são os sacramentos de serviço? São sacramentos nos quais a gente se coloca para servir a alguém, ou seja, a gente deslumbra a salvação dos outros e não a nossa salvação. No caso do matrimônio, a gente vai estar vislumbrando a salvação do nosso cônjuge e dos nossos filhos e filhas, enfim. É muito importante ter isso em mente. A gente se casa como uma forma de servidão ao outro. A gente não se casa pensando na própria salvação. E, lógico, a gente se casa pensando na nossa felicidade, mas o nosso enfoque tem que estar sempre na felicidade e na plenitude do outro, do seu cônjuge, do seu filho, da sua filha, enfim. Da mesma forma que os outros sacramentos têm trechos bíblicos muito específicos falando sobre eles, o sacramento do matrimônio também tem. E aí, antes de passar para o trecho bíblico, eu gostaria de ler um trecho sobre o livro do Catecismo. Eu vou ler os números 1604 e 1605, que falam sobre o sacramento do matrimônio, lá atrás, lá na época da criação. Então vamos lá. Deus, que criou o homem por amor, também o chamou para o amor, vocação fundamental e inata de todo ser humano, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, que é amor. Tendo-os Deus criado homem e mulher, seu amor mútuo se torna uma imagem do amor absoluto e indefectível de Deus pelo homem. Esse amor é bom, muito bom, aos olhos do Criador, que é amor. Esse amor abençoado por Deus é destinado a ser fecundo e a se realizar na obra comum de preservação da criação. Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Que o homem e a mulher tenham sido criados um para o outro, a Sagrada Escritura o afirma. Não é bom que o homem esteja só. A mulher, carne de sua carne, é igual a ele. Bem próxima dele, lhe foi dada por Deus como um auxílio, representando, assim, Deus, em que está o nosso socorro. Por isso deixará o homem o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. O próprio Senhor nos mostra que isso significa uma unidade indefectível de suas duas vindas, lembrando qual foi, desde o princípio, o desígnio do Criador, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Então aqui, na verdade, se fosse para resumir esse encontro, esse vídeo, eu resumiria nessas duas passagens, porque no primeiro trecho que eu li, vejam quantas vezes eu falei amor. A quantidade de vezes em que aparece a palavra amor é muito grande. Porque o matrimônio é um sacramento de amor. E aí, é tanto um sacramento de amor a Cristo como a nosso cônjuge, quanto aos filhos. E aí a gente já resume muito bem o sacramento do matrimônio, que tem dois grandes pilares, digamos assim. Um pilar é a procriação biológica mesmo, ter filhos, e o outro pilar é você amar o outro. Então, aqui o encontro inteiro a gente vai falar sobre isso. Filhos e amor aos filhos e amor a quem está com você. E é interessante a gente ver alguns trechos aqui muito específicos que a gente vai se aprofundar ao longo do vídeo, mas veja só, tem um trecho que fala que a mulher, carne de sua carne, é igual a ele. E isso é muito importante, principalmente na sociedade que a gente vive hoje em dia. Quando a gente pensa no Gênesis, quando a gente lê sobre a criação, a gente vê que a mulher foi retirada de uma costela de Adão. E isso tem um significado muito profundo, porque muitas vezes a gente para e pensa que isso significa que mulher e homem, uma só carne. E também é isso. Mas além disso, veja que a mulher foi tirada da costela de Adão, foi tirada do lado de Adão. Ela não foi tirada do pé de Adão, de modo que talvez significasse uma submissão, e também não foi tirada da cabeça de Adão,
de modo que talvez significasse uma superioridade. Não, ela foi tirada do lado, ou seja, homem e mulher em igualdade, caminhando lado a lado juntos em um matrimônio. É muito importante frisar isso. Além disso que está escrito no Catecismo, existe uma passagem bíblica que está em Mateus 19, 3 a 12. Alguns fariseus se aproximaram dele, querendo pô-lo à prova, dele, no caso, Jesus, e perguntaram: é lícito repudiar a própria mulher por qualquer motivo? Aqui o repudiar está no sentido de separar-se da mulher, tá? Ele respondeu: não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher, e que disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Eles, porém, objetaram: por que então ordenou Moisés que se desse carta de divórcio quando repudiasse? Ele disse: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não era assim. Eu vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, exceto por motivo de, e aí a Bíblia traz entre parênteses, prostituição, entre aspas, perdão, exceto por motivo de prostituição e desposar outra, comete adultério. Então a gente vê que Jesus fala claramente sobre isso de ser uma só carne, e que a dureza no coração dos homens fez com que Moisés falasse: não, tudo bem, divorciem-se. Mas que Jesus vem e fala: não é bem assim. Você não tem essa autoridade para separar aquilo que Deus uniu. A gente vai falar um pouco mais sobre isso ao longo do encontro, mas eu acho que logo de cara é bom a gente bater bem nesses pontos, de que é uma só carne, de que os dois estão em igualdade, de que a mulher saiu da costela do Adão, de forma que existe uma igualdade aí. Quando a gente ouve essas passagens, soa uma coisa quase que lúdica, né? Uma coisa bonita, uma coisa que, não, uma só carne, não vai dar errado. Não é isso também. A gente tem que pensar que o casamento ideal, visto por Deus, era aquele de Adão e Eva, em que existia uma harmonia entre os dois e Deus. A partir do momento que aquilo se quebra e que estamos nesse mundo, a gente sabe que a gente não vai ter perfeição aqui. A gente vai ter muitas dificuldades. E o próprio catecismo fala sobre isso. Ele fala que desde sempre, e continuará sendo assim, o casamento é ameaçado por discórdia, é ameaçado por espírito de dominação de uma das partes, é ameaçado por infidelidade, por ciúme, por ódio, às vezes até por ruptura. E aqui entra uma característica muito especial do sacramento matrimonial, que é quando o noivo se casa com a noiva, ambos se casam perante a Deus. Então Deus e Jesus faz parte dessa relação também. Ou seja, nós teremos momentos de dificuldade no nosso matrimônio, todos nós vamos ter dificuldade, mas Deus está conosco e é interessante que a gente veja que Ele vai estar dando força para nós. E que nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de cruz, a gente tem essa grande oportunidade de tirar coisas boas. E de ter isso em mente, que a gente está ali por causa do amor, que a gente vai batalhar, que vai ser difícil às vezes, que não vai ser perfeito, porque a gente está num mundo que não é perfeito, mas que a gente tem tanto o amor humano ali, que é muito importante, que é um dos grandes pilares do próprio sacramento, o amor entre homem e mulher, mas também tem o amor divino agindo sobre nós. Então a gente não está sozinho. Nos momentos em que a gente tiver dificuldade de lidar com o nosso cônjuge, a gente tem Jesus acima de nós olhando para esse casal e dando força. Então a gente tem mesmo que pedir e rezar por isso e agradecer. Tem uma passagem que eu vou ler aqui, nos números 1615 e 1616 do livro do Catecismo, que fala bem sobre isso. Como Jesus veio para restabelecer a ordem inicial da criação, perturbada pelo pecado, Ele mesmo dá a força e a graça para viver o casamento na nova dimensão do reino de Deus. Seguindo a Cristo, renunciando a si mesmos e tomando cada um a sua cruz,
os esposos poderão compreender o sentido original do casamento e vivê-lo com a ajuda de Cristo. Esta graça do matrimônio cristão é um fruto da cruz de Cristo, fonte de toda a vida cristã, como já falado no último encontro sobre a Eucaristia. É justamente isso que o apóstolo Paulo quer fazer entender quando diz: maridos, amais as vossas mulheres como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela, a fim de santificar. Acrescentando imediatamente: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Existe um paralelo entre Cristo e igreja, e marido e mulher, nessa dinâmica de amor. O amor aqui, tanto de nós para com Deus, quanto de nós para com o nosso cônjuge, tem que estar muito alinhado. E a gente tem que entender que da mesma forma que Cristo amou a igreja, nós amaremos o nosso parceiro. É muito importante ter isso em mente, porque isso ressignifica muito o casamento, que hoje em dia está muito focado nisso de você se casa para ir morar junto. Não, você se casa para se unir espiritualmente àquela pessoa. Você se torna uma só com ela. Isso é uma coisa que tem se perdido e que é muito importante a gente não deixar que se perca, porque senão a gente esvazia o sacramento. A gente transforma isso numa questão meramente social, que não é o caso. A gente se casa com aquela pessoa sob a bênção de Deus. Então existe ali um triângulo em que os dois estão casados, mas Deus está unido diretamente a eles, que se tornaram um só. É muito importante a gente não esvaziar o sacramento e pensar que é simplesmente assim, eu vou casar para morar junto. Não é isso. E quem pode se casar? Bom, podem se casar uma mulher e um homem batizados na Igreja Católica. Porém, caso um dos dois não professe a fé católica, o casamento também pode acontecer. E eu vou ler aqui um trecho do número 1634, 1635 e 1636, que traz uma visão muito bonita por parte da igreja e que eu preferi ler isso e não falar, porque são palavras muito... Eu acho interessante trazer isso intacto, do jeito que está no catecismo, que tem muito mais capacidade de falar sobre isso do que eu. A disparidade de culto pode agravar ainda mais essas dificuldades no casamento. As divergências concernentes à fé, à própria concepção do casamento, como também mentalidades religiosas diferentes, podem constituir uma fonte de tensão no casamento, principalmente no que tange à educação dos filhos. Uma tentação pode então se apresentar, a indiferença religiosa. Conforme o direito em vigor na Igreja Latina, que é a nossa, um casamento misto exige, para sua legalidade, a permissão expressa da autoridade eclesiástica. Em caso de disparidade de culto, se requer dispensa expressa do impedimento para a validade do casamento. Esta permissão ou esta dispensa supõe que as duas partes conheçam e não excluam os fins e as propriedades essenciais do casamento, que eu vou falar sobre isso em breve. E também que a parte católica confirme o empenho, com o conhecimento também da parte não católica, de conservar a própria fé e assegurar o batismo e a educação dos filhos na Igreja Católica. Em muitas regiões, graças ao diálogo ecumênico, e veja que interessante, o Catecismo da Igreja falando de um diálogo ecumênico, isso eu achei muito interessante. As comunidades cristãs envolvidas conseguiram criar uma pastoral comum para os casamentos mistos. Sua tarefa é ajudar esses casais a viverem sua situação particular à luz da fé. Deve também ajudá-los a superarem as tensões entre as obrigações que um tem para com o outro e suas obrigações para com suas comunidades eclesiais, além de incentivar e desabrochar aquilo que lhes é comum na fé e o respeito por tudo que os separa. Então veja que mensagem bonita de união que traz o catecismo. Ele fala assim que quando você se casa com outra pessoa, os dois têm que estar cientes que cada um tem a sua fé, mas que a pessoa com quem você está casando, sabendo da sua fé, deve compreender a necessidade que a sua fé traz de você batizar, por exemplo, o seu filho e trazer um ensinamento católico para o seu filho. Mas ele também fala que em muitas regiões as comunidades cristãs fizeram ali uma pastoral para acolher esse casal, que pode sim passar
por dificuldades, já que cada um professa uma fé, mas que é importantíssimo que eles se respeitem nessa fé. E para que eles tentem sempre fazer florescer aquilo que lhes é comum nas suas fés, nas suas crenças, mas que respeitem as diferenças. Tendo dito quem pode se casar, é bom a gente saber que essas pessoas têm que estar livres de impedimentos. Por exemplo, não podem ter sido casadas anteriormente. Eles têm que estar também abertos à fecundidade, ou seja, o casal que se casa na Igreja Católica tem que estar aberto a ter filhos. Porque senão, e de forma até meio lógica, a Igreja fala, olha, um dos principais objetivos, um dos principais pilares do casamento é você ter filhos. Se você não vai ter filhos, você já quebrou um dos pilares e o casamento não se mantém. Então, por isso, deve haver a abertura à fecundidade. Ambos têm que estar livres e têm que dar o seu consentimento que estão se casando de livre e espontânea vontade. Esse consentimento é um elemento indispensável, nas palavras do próprio catecismo, indispensável para que o casamento aconteça. Tanto que no rito do casamento existe aquele trecho muito conhecido, né? Eu te recebo por minha mulher, eu te recebo por meu marido. E esse casamento é professado pelos dois. O ato sacramental acontece quando os dois estão ali professando que recebem a outra pessoa como marido ou como mulher, como esposa, mas deve haver a presença de um sacerdote ali para acolher aquele consentimento dos dois e dar a bênção da igreja. Essa celebração, ela acontece numa missa, até porque o casamento sacramental é um ato litúrgico, então faz sentido que ele aconteça dentro da liturgia da igreja, numa liturgia pública. Como com o casamento você está mudando o seu estado de vida na igreja, ou seja, você passa a ser alguém casado e que adota isso como o seu, digamos assim, objetivo de vida, casar-se, cuidar do seu parceiro, cuidar e ensinar os seus filhos, é necessário, primeiro, que exista certeza disso, da parte dos dois, e é interessante que tenham testemunhas, que o próprio sacerdote é uma testemunha por parte da igreja e também os familiares e tal. Não vejam aqui testemunhas como algo meio de julgamento, não. Apenas pessoas que estejam ali vendo que aquilo realmente é um ato de amor e não um ato de opressão em que uma das partes está sendo obrigada a passar por aquilo. E convém, como em todo sacramento que a gente tem falado até agora, que os dois lados do casal se confessem antes de receber o sacramento para que você receba ele em estado de graça. E quais são os frutos desse matrimônio? Bom, primeiro, o próprio vínculo matrimonial, que é selado por Deus, e aí entra aquilo que eu falei de ser marido, mulher e Deus, fazendo parte desse sacramento e desse estado de vida, e o casal recebe uma graça especial, uma graça inerente ao próprio matrimônio, que ajuda esse casal a se aperfeiçoar no amor entre eles e a fortificar a unidade entre eles. Então, ambos submetem-se um ao outro e os dois submetem-se a Cristo. E aí existem algumas exigências, que são unidade e indissolubilidade, e a fidelidade, que eu acho que é meio autoexplicativa. Eu nem preciso... Todo mundo entende que se você está se casando, você deve ser fiel ao seu parceiro. Pela sua própria natureza, a instituição matrimonial e o amor conjugal estão ordenados à procriação e à educação dos filhos, que constituem o ponto alto da sua missão e a sua coroa. Ou seja, os dois grandes pilares que são aquilo para que o casamento de fato serve. O amor conjugal, criação e educação dos filhos. E é importante a gente falar aqui sobre divórcio e sobre nulidade. Primeiro, o que é a nulidade? A igreja quebra matrimônios? Não. A igreja não dá separação. Mas em alguns casos, a igreja atesta que o casamento nunca aconteceu. Então é muito diferente você romper um casamento e você simplesmente falar que aquilo que achava-se que era um casamento não foi um casamento. Quais são as situações em que isso pode acontecer? Primeiro,
pessoas que se casaram sem ter a plena consciência do que estava acontecendo e talvez não o fizeram de forma voluntária, ou que o fizeram sob ameaça, seja ela física ou psicológica, ou simplesmente foram enganados, caíram no conto. Então, nesses casos, a igreja pode sim dar a nulidade, mas é um processo muito longo, tem que passar por um tribunal eclesiástico, isso vai para Roma, é muito complexo. Então, tanto para a nulidade quanto para o divórcio, que vai ser o que eu vou falar em seguida, é melhor prevenir do que remediar, tenho certeza. Sobre o divórcio, eu também vou ler o que está escrito no catecismo para me guiar exatamente pelas palavras que ele usa nos números 1650 e 1651. É um pouquinho longo esse trecho, mas é de extrema importância. São numerosos hoje, em muitos países, os católicos que recorrem ao divórcio, segundo as leis civis, e que contraem civilmente nova união. A Igreja, por fidelidade à palavra de Jesus Cristo, e aqui entra até uma passagem, quem despede sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se uma mulher despede seu marido e se casa com outro, comete adultério também. Isso é Marcos capítulo 10, versículos 11 e 12. Então, a Igreja afirma que não pode reconhecer como válida uma nova união, se o primeiro casamento foi válido, ou seja, se o primeiro casamento não foi nulo. Se os divorciados tornam a se casar no civil, ficam numa situação que contraria objetivamente a lei de Deus. Não podem, portanto, ter acesso à comunhão eucarística enquanto perdurar essa situação. Pela mesma razão, não podem exercer certas responsabilidades eclesiais. A reconciliação pelo sacramento da penitência só pode ser concedida aos que se mostram arrependidos por haverem violado o sinal da aliança e da fidelidade a Cristo e se comprometem a viver em completa continência. A respeito dos cristãos que vivem nessa situação e que ainda conservam a fé e desejam educar cristamente seus filhos, os sacerdotes e toda a comunidade devem dar prova de atenta solicitude, a fim de não se considerarem separados da igreja, pois, como batizados, podem e devem participar da igreja. Sejam exortados a ouvir a palavra de Deus, a frequentar o sacrifício da missa, a perseverar na oração, a dar sua contribuição às obras de caridade e às iniciativas da comunidade em favor da justiça, a educar os filhos na fé cristã, a cultivar o espírito e as obras de penitência para assim implorar dia a dia a graça de Deus. Então, primeiro, o que está dito aqui? Se você se casou sacramentalmente, validamente, e você se separa e se junta a outra pessoa, você cai no adultério. Isso está escrito na Bíblia. Eu li, inclusive, uma citação bíblica aqui. Então, a partir daí, você acaba ficando privado da confissão. E por quê? Porque se você se confessa, deve haver arrependimento. Então, nesse caso, você se confessaria pelo adultério. Mas como você vai se confessar a respeito disso se você está vivendo com aquela pessoa e você não está arrependido de estar vivendo com aquela pessoa? Então você se priva disso e por estar em pecado e não ter como se confessar, você, logicamente, não pode receber a Eucaristia. Se você quer saber um pouco mais sobre a Eucaristia, veja o nosso outro vídeo, o último vídeo que foi postado nesse curso. Mas além disso, enquanto o número 1650 fala dessa questão, o número 1651 fala que nós, como cristãos, fala especificamente do sacerdote, mas outros cristãos também têm a responsabilidade de acolher essas pessoas. Veja quantos pecadores Jesus acolheu ao longo da estada dele aqui na Terra e quantos ele acolhe até hoje, porque nós todos somos pecadores. Então quem somos nós para julgar aquelas pessoas? Se ele se separou, enfim, casou com outro, eles que se resolvam com Deus e, enfim, só cabe a eles isso, entende? Não cabe a mim e não cabe a você julgar essas pessoas, muito pelo contrário. Porque eu nunca me casei e eu nunca me divorciei, mas eu imagino que deva ser uma baita barra.
Então, é muito importante que nós acolhamos essas pessoas e que nós ajudemos essas pessoas a passar por esse momento difícil. Não cabe a nós julgar. E o próprio catecismo está dizendo isso. Não julgue, acolha, ajude. É muito importante que a gente frise isso. Mas fica claro aqui que tanto quando a gente fala em nulidade quanto em divórcio, fica claro que é melhor prevenir do que remediar. E para isso, a gente tem toda uma preparação antes do casamento. E aqui eu vou sair um pouco do catecismo e vou humildemente tentar aconselhar você que está me assistindo no sentido da preparação. Primeiro, que tenhamos em mente que a gente tem um privilégio muito grande hoje em dia de namorar alguém e noivar com alguém e se casar depois. Porque quando você para pensar, lá atrás, os casamentos eram arranjados. As pessoas se casavam sem nem conhecer o outro. Então imagine o quão mais difícil era naquela época. Porque a sua família combina com a família da sua noiva, do seu noivo, que vocês vão se casar e vocês se conhecem lá no casamento. Imagine só a dificuldade disso. E nesse sentido, focando um pouco na postura da igreja, a igreja oferece normalmente curso para noivos que estão pensando em se casar, para dar ali um suporte, enfim, ajudar. Normalmente isso é feito por outros casais que já se casaram, enfim, querem ajudar de forma voluntária. Mas aí cada igreja tem a sua estrutura. Eu não vou entrar muito nesse mérito, mas eu vou entrar no mérito de algumas coisas que a gente precisa pensar antes de dar esse passo. Então, por exemplo, o tempo do relacionamento. Às vezes a gente vê pessoas que se casam com poucos meses de namoro e outras que não se casam depois de anos e anos e anos de namoro. Mas aí a gente tem que entender que não é exatamente o tempo, como a gente conhece, contagem de dias, que dita quando você tem que se casar. Não é porque você namorou muito pouco tempo que você não deve se casar. E não é porque você está namorando há 10 anos que você deve. O que você tem que pensar é o quanto você conhece aquela pessoa. O quanto você se sente confortável com aquela pessoa. E aí um conselho que eu sempre dou é: pense naquela pessoa como a mãe ou como o pai do seu filho, da sua filha. Você sente que aquela pessoa é apta a isso? Você quer que aquela pessoa cuide do seu filho e da sua filha junto de você? Isso é uma boa métrica para você ver se você está pronta para dar esse passo. Além disso, quando você se casa com a pessoa, você traz junto toda a família dela. Então conheça a família da pessoa antes. Veja se a família é alinhada com a sua forma de pensar ou com a forma de pensar da sua família, porque é muito triste você ver relacionamentos que às vezes dão errado, não por causa dos noivos, mas por causa de toda a pressão familiar ali em volta, e você precisa levar isso em conta. Você não pode simplesmente sair e correr atrás de uma paixão e acabar se arrependendo depois. Tenha isso em mente. Além disso, a gente vê algumas pessoas que falam assim: ah, mas tem esse probleminha, aquele probleminha, mas isso é porque a gente está namorando. Quando casar, sara. Não é assim, geralmente. Aliás, muito pelo contrário. A chance é que quando você se casar, a coisa só piore. Então tem aquela balancinha interna. Poxa, essa pessoa tem esse mérito. Enfim, gosto muito dessas características dela. Mas ela também tem esse defeito. O que está falando mais alto? Os defeitos ou as qualidades? E tenha em mente que, às vezes, alguns defeitos eles encerram com a coisa toda. Então você tem que aí ver o que você considera qualidades ideais na pessoa e ver se algum dos defeitos vai frontalmente contra essa qualidade. Porque senão a coisa fica complicada e o casamento vai ter problema por causa disso. Além disso, veja se a pessoa leva tão a sério quanto você a questão do casamento. A gente está falando aqui da parte sacramental e veja o quão forte é isso. Você se torna uma só carne, é uma coisa indissolúvel. Será que a pessoa tem essa cabeça também? Será que ela entende que não é assim, se ficar ruim daqui 2 anos eu termino? Como se fosse trocar de roupa. Ficou ruim, tiro, põe outra. Ficou ruim, tiro, põe outra. Não. Tenha a certeza que a pessoa tem essa mesma mentalidade para não acabar dando problema lá na frente. Além disso, é um tema
É um tema um pouco pesado, mas é importante a gente falar disso, ainda mais depois do que vocês ouviram sobre o catecismo. Relacionamentos abusivos. E aí eu não estou falando somente de alguém chegar e bater na companheira, e bater no companheiro, embora isso, diante da nossa história como sociedade machista, aconteça geralmente da parte do homem para com a mulher. Aquele cara que acha que a mulher não tem que trabalhar, que se a mulher trabalhar, o dinheiro é dele, enfim. É isso que você quer para sua vida? Uma pessoa que te coloque sempre para baixo? Uma pessoa que desmereça você, o seu trabalho, ou que abuse psicologicamente de você, te inferiorize? Pense muito bem nisso, porque a gente está falando aqui de algo para uma vida. Então, se a pessoa já te diminui no namoro, imagine no casamento. No namoro, desculpando a linguagem extremamente coloquial, mas no namoro você ainda pode fugir na cabeça dele. Casou, você não tem mais para onde ir. Você está na casa com a pessoa, você vive com a pessoa, você divide uma cama, você divide uma casa, um carro, enfim, uma rotina. Aí não tem por onde fugir. Então pensa muito bem antes de dar espaço. Ligado a isso, todos nós temos que ter a concepção de que quando você se casa, você não se torna dono da pessoa, você não pode mandar e desmandar na pessoa. É aquilo que eu falei da costela do Adão. A mulher saiu do lado do homem, isso coloca eles em pé de igualdade. Então, você tem que... Veja tudo que eu falei até agora. Quando você se casa para servir a pessoa. E eu não estou falando aqui de relações de submissão e dominação humanas. Eu estou falando da entrega. Tal qual Cristo se entregou por nós, você se entregue pelo seu parceiro. Você ame, você cuide do seu parceiro. Imagine o quanto Cristo cuida de você e o quanto Cristo ama você, e não importa quanta bobagem você faça na sua vida e quanta bobagem eu faça na minha vida, Cristo ainda te ama e Cristo ainda me ama. Então veja o seu parceiro dessa forma. Pode fazer várias bobagens, mas ame-o dessa forma. Cuide dele. Tente entendê-lo, haja por ele e haja futuramente pelos seus filhos. E tenha sempre em mente, terminar namoro é difícil? Romper noivado é difícil? Deve ser, eu nunca fui noivo. Mas romper noivado é difícil? É difícil. Quanto mais difícil é romper um casamento. Imagine só, imagine como torna-se difícil a sua vida, porque na questão da igreja, você fica privado de sacramentos que são importantes. A Eucaristia, que é o mais importante de todos, e a confissão. E fora isso, ainda existe toda uma questão social em volta, enfim, é muito complicado. Às vezes vocês já mudaram, vocês estão morando juntos, vocês tiveram um filho, e aí vocês vão lá e terminam. E aí começa aquela brigaiada, o que é de quê? Esse carro é meu, esse carro é seu, a casa é minha, a casa é sua. A criança fica naquele fogo cruzado que não sabe mais o que está acontecendo, por que papai e mamãe estão brigando, por que eles não gostam um do outro. Enfim, é difícil, gente. Então, eu espero que isso tenha, a parte religiosa tenha ficado claro, mas eu me dei ao luxo de falar um pouco de uma parte que não é tão teológica, mas é mais humana. Por quê? Porque esse preparo é muito importante. E vejam, o casamento é uma cruz, mas em que sentido? No sentido da entrega. No sentido da entrega. Jesus se entregou por mim e por você. Então a gente casa e se entrega pela pessoa. Essa é a cruz do casamento. Mas o casamento não é uma cruz no sentido de você ficar pregando algo na sua mão, colocando coroa de espinhos. Não confunda cruz com masoquismo. O amor não machuca. O que machuca é a falta de respeito. Então, você muitas vezes vai sofrer pelo seu cônjuge, com perdas dele, com tragédias que acontecem na vida dele. Você vai estar lá e você vai sofrer com ele. E você vai ajudá-lo, e você vai dar força. Mas você não vai sofrer por ele, no sentido de que se ele é o motivo da sua dor diretamente, se ele inflige dor em você, tem algo errado. Você sofre com a pessoa, você não sofre por causa da pessoa. Então é bom ter isso em mente, e é bom ter em mente que a gente, na nossa sociedade, a gente tem o tempo que a gente quiser para se preparar para o casamento. Só que ao mesmo tempo, a gente está num momento
da nossa sociedade em que ficou muito fácil casar e separar. Então a gente tem que balancear essas coisas, aproveitar o tempo que a gente tem para conhecer a pessoa, mas levar a sério isso do casamento. Casamento no civil e casamento na igreja, nos termos populares, né, são coisas diferentes. Na igreja você está selando algo com Deus. Quando você termina com a pessoa, você, lógico, rompe com a pessoa, mas você rompe uma promessa que você fez a Deus também, na frente dele, selada pelo padre, pelo sacerdote, pelo diácono, enfim. Então pensem bem, vejam, guardem a importância do sacramento do matrimônio, ele é de extrema importância no sentido de que você se torna uma só carne com a pessoa, em comunhão com Deus, mas também tenham em mente que vocês precisam de um preparo para chegar lá. Não é legal você se casar no impulso, porque isso pode gerar muito problema na vida de vocês dois e na vida de possíveis filhos. Então, eu espero que tenha ficado claro o que é o sacramento do matrimônio, do ponto de vista da igreja, quem pode se casar, quem pode conduzir o casamento, o que você precisa para se casar, os ritos, o que isso traz de graça na sua vida, mas que também tenha ficado muito claro isso de vamos nos preparar bem, vamos fazer as coisas pensadas para que a gente entre numa união saudável para o resto das nossas vidas com a outra pessoa e guiados por Jesus, porque nós somos fracos, mas Jesus está aí para dar força para a gente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curta o vídeo, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber notificação quando a gente posta um vídeo novo aqui na Pastoral. A gente faz isso com muito trabalho e muito carinho, querendo sempre ajudar vocês. E eu espero vocês no próximo encontro da Pastoral Universitária, onde a gente vai falar sobre o sacramento da ordem. Então, até lá!